E agora nós vamos falar com o Adalto, que faz parte do Amor Exigente da paróquia da Maristela, e ele tem uma longa história de vida para contar. E essa história do Adalto vai ajudar a muitas pessoas, principalmente pais e adolescentes. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria que você falasse sobre o Amor Exigente. Obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é meu de estar aqui. O prazer é todo meu de estar aqui, tá? Como que funciona o Amor Exigente? Então, o Amor Exigente é um grupo de auto e mútua ajuda, né? É um grupo que foi fundado em torno de 1964, né? Tem a minha idade praticamente, e por um padre, o Padre Haroldo, né? E começou em Campinas, né? Esse grupo hoje, existem mais de 500 grupos esparramados tanto no Brasil quanto em alguns países aqui da América Latina, e é um grupo que acolhe, né, principalmente os dependentes químicos, mas ele tem algo de diferente, né, de alguns outros grupos que também acolhem os familiares, que são os codependentes dessas pessoas que têm a doença da dependência química. Bem, falando em dependência química, você gostaria de dar um testemunho aqui no nosso programa, escolher o nosso programa para contar a respeito da sua vida, e você fique à vontade para dizer exatamente o que você quer falar. Tudo bem. Bom, eu vim de uma família, né, de 9 irmãos, eu sou o 6º filho, né, de uma família humilde, mas mesmo na humildade, eu tive assim, uma infância muito feliz, né, uma infância educada dentro de uma religião, sou da religião católica, e essa educação da parte principalmente da minha mãe eu recebi muito bem, né. Só que alguns problemas que começaram a acontecer dentro da minha casa, né, principalmente com relação a pai e tal, dificuldade de relacionamento. Aos 13 anos eu comecei a ter uma dificuldade maior nesses relacionamentos e, infelizmente, eu parei de ter um contato mais direto com meu pai e me tornei um jovem meio que perdido por esse tempo aí, dos 13 para 14 anos. E foi então que eu comecei a ter uma certa liberdade, né, em estar saindo, saindo um pouco assim do ambiente de casa, né? E foi quando eu comecei a entrar pelo caminho das drogas lícitas, né? A bebida, o cigarro. E com 16 anos de idade foi quando eu conheci a droga ilícita, né? Eu vinha conhecer e fazer uso da cocaína. E eu usei essa droga durante um período injetando ela no meu organismo, né? No meu corpo. E foi um bom tempo, né? E com pouco tempo eu me tornei dependente dessa droga e foi uma luta, né? Uma luta para tentar um dia querer sair dela. Só que infelizmente, né, se tornando um dependente químico, essa doença ela é incurável, ela é progressiva e ela é fatal, né? Então, a dependência química hoje é um problema que afeta toda a sociedade, desde as pessoas mais humildes até as pessoas da alta sociedade. As drogas não respeitam muros, não respeitam fronteiras, apartamentos de luxo, condomínios fechados. A dependência química hoje é um problema da sociedade. E não é só de Prudente, é do Brasil, é do mundo. E o depoimento desse jovem é muito importante porque vai ajudar a muitos pais e também adolescentes, porque ele vai falar um pouco mais da sua história, que ele quer falar, porque ele quer alertar aos pais, quer alertar aos jovens sobre a questão da dependência química. A dependência química, a pessoa sabe que ela está